Olá, seja bem-vindo ao canal da QMS. Eu sou o Neifer França, diretor da QMS, e hoje eu estou aqui para falar sobre o requisito 5.2 da ISO 37001 e da ISO 37301, política de compliance e política anti-suborno. Antes de começar o vídeo, eu peço para você dar um like aqui no vídeo, aqui embaixo. Não deixa de se inscrever no canal, acione o sininho, porque assim você recebe esse conteúdo assim que a gente publicar. E também você ajuda a gente a transmitir esse conteúdo gratuito para demais outras pessoas aqui no algoritmo do YouTube. Bom, vamos lá. Política de compliance e política anti-suborno são requisitos que estão nas duas normas. Então, nas duas normas, a norma exige que seja seja estabelecida uma política de compliance. Eu já jogo na tela para você a política da ISO 37001. É responsabilidade da alta direção estabelecer, manter e analisar criticamente uma política anti-suborno que busque proibir suborno, requerer o cumprimento das leis anti-suborno, ser apropriado ao propósito da organização, prover a estrutura para alcançar os objetivos, incluir o comprometimento para satisfazer os requisitos, encorajar o levantamento de preocupações com base na boa-fé ou em uma razoável convicção na confiança, sem medo de represália, incluir comprometimento para melhoria, explicar a autoridade e independência da função compliance e explicar sobre as consequências do não cumprimento da política de anti-suborno. Lá na ISO 37301 também temos um requisito da política, como eu comentei, o requisito 5.2 na tela aí para você, falando que tanto o órgão diretivo quanto a alta direção deve estabelecer uma política de compliance que seja apropriada ao propósito, proveja uma estrutura para estabelecer os objetivos, inclua comprometimento a atender os requisitos e inclua comprometimento para melhoria contínua. A política deve estar alinhada com valores, objetivos e estratégia, requerer o compliance com as obrigações de compliance da organização, apoiar os princípios de governança, de compliance, fazer referência e descrever a função de compliance, definir consequências de estar em não compliance, encorajar o levantamento de preocupações, estar escrita em uma linguagem clara, de modo que todo o pessoal possa entender, ser adequadamente implementada, estar disponível como informação documentada, ser comunicado, estar disponível para as partes interessadas como apropriado. Bom, vamos dissecar aqui esse requisito da política anti-suborno e da política de compliance. Então, primeiramente, nos dois requisitos, tanto da ISO 37001 quanto da ISO 37301, a norma pede que a informação esteja documentada, ou seja, isso precisa estar escrito em algum lugar. Pode ser numa política, pode ser num código, pode ser num manual de compliance, pode ser aonde for, mas precisa estar descrita em algum lugar, tá? Então precisa ter uma informação documentada, é isso que a norma fala. Quando é informação documentada, é cara crachá, né? Então precisa ser apresentada, é um documento que apresenta a política de anti-suborno. Então, na política de anti-suborno, ele fala proibir suborno. Então, precisa ter claramente uma sentença de proibição de suborno na ISO 37001. Requer o cumprimento de leis anti-suborno. Então, também falar que a organização cumpre leis anti-suborno, anticorrupção dentro da organização. Apropriado ao propósito. Daí começa requisitos um pouco mais intrínsecos, um pouco mais genéricos, né? Apropriados ao propósito. Então, não adianta pegar um copia e cola de qualquer outra empresa. Então tem que ser uma política estabelecida para a sua empresa, tá? Prover uma estrutura para alcançar os objetivos. Então a política anti-suborno, ela precisa conversar com os objetivos também, tá? Os objetivos que você vai estabelecer lá na seção 6. Se você não viu esse vídeo, a gente vai fazer um vídeo aqui sobre os objetivos, tá? Encorajar o levantamento de preocupações. Então, dentro da política, você tem que estabelecer aquela questão de encorajar denúncias, encorajar o levantamento de preocupações com as questões de anti-suborno. Incluir claramente uma
um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão antissuborno. Então, isso às vezes não tem políticas que nós auditamos. Por quê? Porque isso é uma questão bem de ISO. Então, onde tem melhoria contínua, explicitamente, são nas normas ISO. Então, provavelmente, se você não implementou a ISO 37001 e a ISO 37301 na sua empresa, provavelmente não vai ter claramente na política a melhoria contínua. Explicar a autoridade e independência da função compliance e explicar sobre as consequências da política antissuborno. Então esse é um ponto importante. Lá na 37301, basicamente é a mesma coisa, tem os principais requisitos, né, apropriado ao propósito, estrutura para os objetivos, comprometimento para atender os requisitos aplicáveis, comprometimento com a melhoria contínua, que eu ressaltei aqui, e depois tem uns outros pontos interessantes aqui para a gente pensar, né? Estar alinhado, olha que interessante, estar alinhado com valores, objetivos e estratégia da organização. Então também o auditor, né, a gente vai avaliar essa política e verificar se ela é consistente com a estratégia da organização, a estratégia que a gente viu lá na seção 4. Lembra que eu comentei? Se você não viu o vídeo ainda sobre o 4.1, entendendo a organização e seu contexto, clica aqui no nosso card e acesse o vídeo sobre o requisito 4.1. A gente tem todos os requisitos aqui da ISO 37001 aqui no nosso canal e da ISO 37301, tá? Apoiar os princípios de governança, fazer referência e descrever a função compliance, então são todos os requisitos que tem basicamente nas duas normas, né? Então você vai pegar essas políticas e integrar, você vai fazer uma política de compliance e antissuborno, então isso é bem importante dentro da organização. Neifer, uma política, ela pode estar, essas questões da política pode estar dispersa mais de um documento? Pode estar dispersa mais de um documento, mas não se esqueça, se você colocar essas informações em vários, tem no código de conduta, tem na outra política, a norma vai pedir aqui para você treinar os colaboradores na política. Em algum lugar também dentro do sistema de gestão, você precisa prever isso, que a política de compliance, a política de antissuborno da ISO 37001 e da ISO 37301 são atendidas de acordo com o documento XYZ. Você precisa descrever isso em algum lugar. Isso precisa estar claro para quem está avaliando o seu sistema de gestão e também para as pessoas que fazem parte do sistema de gestão. Então, onde está a política? A política contempla o código de conduta, o programa de compliance, o documento, a política Y. Então, você precisa descrever isso claramente dentro dos processos. Normalmente, quando nós, auditores, estamos auditando, a gente vai avaliar claramente a política, as duas políticas, né, a política integrada. Pode fazer separado? Pode fazer separado, mas o mais comum e o que você vai ganhar mais tempo e recursos é fazer integrado, porque você viu aqui que basicamente são os mesmos tópicos da política. Então, quanto mais integração tiver dentro do sistema, melhor para o sistema, tá? Então, dentro do processo que a gente comentou, dentro da estrutura que a gente comentou, você vai estabelecer de uma forma que essa política não esteja somente no papel, mas sim comprometida por toda a organização, entendida por toda a organização. Tem mais informações lá nos próximos requisitos da norma que fala sobre isso, na seção 7, principalmente, que fala sobre treinamento e conscientização. Então esse é um ponto interessante aqui sobre a política de compliance e política de antissuborno. Então fique atentos que nós, auditores, quando nós auditamos, a gente avalia claramente as duas políticas, verifica se todos esses tópicos contêm na política, precisa conter na política obrigatoriamente, e depois a gente vai verificar se isso realmente está permeado dentro da empresa, se existe o entendimento das pessoas em relação ao sistema de gestão de compliance e antissuborno no que tange a política de compliance e a política de antissuborno. Bom, por hoje é só. Eu gostaria de pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal, não deixe de acionar o sininho, assim você recebe notificações quando a gente entra ao vivo, ou quando a gente coloca um vídeo novo, e deixa para mim aí embaixo nos comentários, por favor, como é a política da sua organização, como você estabeleceu a política de compliance e a política de antissuborno. Nos vemos aí numa próxima. Tchau, tchau!